Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui com um único objetivo. Eu quero contar para os irmãos o que eu entendi do que o pastor Valmir Vieira escreveu no texto Promessas Preciosas. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então é importante que os irmãos saibam. Eu não escrevi uma linha sequer desse texto. Só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, podemos iniciar orando. Amado Jesus, em teu nome pedimos que tu nos mostres aquilo que é importante que nós saibamos e que sempre que a gente possa aprender alguma coisa de ti, a gente tenha aquela vontade de colocar em prática. Perdoa, Senhor, tudo que a gente faz de errado e torna-nos cristãos melhores. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o texto que nós vamos ler vai estar no Salmo 119. Mas antes de iniciar a nossa leitura, eu quero falar um pouco sobre a tradução que eu estou usando, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, essa tradução é uma tradução bastante séria. Ela foi produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma instituição muito séria. Ela também faz as traduções de Almeida, ela distribui, enfim. Então ela montou uma comissão para fazer esta Bíblia aqui, que tem o objetivo de ser usada para evangelização e para devocional. Então quando você faz um devocional na sua casa, ou com pessoas de um pequeno grupo, como nós fazemos aqui, essa Bíblia aqui ela ajuda bastante. Por quê? Porque ela tem um português que não é tão acima da média como a Bíblia de Almeida. Porque a tradução de Almeida é uma tradução com equivalência formal, que eles chamam, né? Eles pegam a forma da palavra que vem do grego, do hebraico, e fazem a tradução. Já a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela faz a equivalência funcional. É do jeito que funciona melhor para nós entendermos. Mas ela é bem rigorosa, né, na tradução, e ela não escreve bobagem, não. Existe uma comissão com várias denominações, são pessoas estudiosas, pessoas que são muito responsáveis. Então, esta Bíblia que eu estou usando, a primeira tradução foi em 1973. Ela chamava Tradução na Linguagem de Hoje. Muitas pessoas na época ficaram assim meio receosas de usar, sei lá, acharam que era meio duvidosa. Em 88, a Sociedade Bíblica ela lançou a Bíblia na Linguagem de Hoje, que já foi melhor aceita. E a cada ano ela vem sendo melhorada. E agora no ano 2000, ela lançou essa nova tradução na Linguagem de Hoje. E ela, o tempo todo, ela vem recebendo sugestão de todos os irmãos, aqueles que têm alguma contribuição para fazer, pode mandar lá para a Sociedade Bíblica e essa comissão vai analisar. Inclusive foi lançada uma Bíblia de estudos nessa nova tradução, enfim. Essa Bíblia aqui, ela é bem bacana porque, assim, palavras tipo como baluarte, broquel, admoestar, ataviar, côvados, obstinação, todas essas palavras assim difíceis que são acima da média do português simples e natural, elas são traduzidas aqui de um jeito que a gente entenda. Então eu resolvi passar a usar essa tradução, por quê? Porque eu soube que existem algumas pessoas, né, à medida que os vídeos estão sendo repassados, por exemplo, tem um rapaz de 12, 13 anos que assiste. Existem pessoas muito humildes que assistem. Tem pessoas que não têm muito acesso à internet, não sabem procurar. Então, o que quer dizer tal palavra? As pessoas perguntam. Por quê? Aquela palavra é difícil para compreender o texto. Então, glória a Deus, porque existe esta Bíblia para que a gente possa compreender as palavras que são difíceis. E você que tem a Bíblia aí de João Ferreira de Almeida, qualquer que seja a tradução, vai comparando, porque é importante nós compararmos várias traduções para entendermos melhor na hora que estamos estudando, tá bom? Então é por isso que eu estou usando esta tradução aqui, porque ela é muito mais fácil para evangelizar. 500 milhões de pessoas foram beneficiadas por esta tradução,
porque como ela é de fácil acesso, as pessoas entendem mais e elas têm mais interesse em ler a palavra. Então foi por isso que eu fiz essa escolha, tá bom, irmãos? Bom, então vamos para o nosso texto, que é Salmo 119, 49 a 56. E diz assim, ó: lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Eu lembro dos teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a sua lei. Na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é esse: obedecer aos teus mandamentos. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto de hoje vai falar sobre as promessas preciosas do Senhor, promessas para a nossa vida. O pastor Valmir Vieira, que escreveu o texto, ele escolheu o versículo 50 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Então ele diz aqui que a Bíblia, ó, tem muitas promessas, e tem muitas promessas. Então, nos tempos que nós estamos tristes, angustiados, sem esperança, doentes, aflitos, atribulados, essas promessas de Deus nos renovam as forças e nos ajudam a caminhar. A gente passa por um monte de coisa, tendo certeza que o Senhor tem promessas para nós. Então, mas eu acho que é importante dizer aqui que essas promessas, elas só serão lembradas ao seu coração na hora oportuna pelo Espírito Santo, se você no dia bom lê a palavra, né? Então assim, a gente lê a palavra no dia mal porque está triste, e lê a palavra no dia bom, para quando nós estivermos no dia mal, o Espírito Santo possa nos lembrar. Então, se você não lê a palavra, você não estuda, você não se conecta com Deus, então como é que o Espírito Santo, na hora da sua tribulação, vai poder lhe mostrar aquilo que o Senhor tem para você? Aí fica difícil, né? Então, obviamente que o Senhor trabalha por nós, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Então, o texto daqui diz que a Bíblia, ela tem promessas que confirmam as seguintes coisas. Então, agora, ele vai elencar aqui algumas das promessas, das muitas promessas que existem na palavra. O pastor Valmir Vieira escolheu algumas aqui para a gente estudar hoje. Então, a primeira delas é que lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz que a gente não está sozinho nunca, que Deus sempre está conosco. O versículo diz assim, ó: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, isso quer dizer o quê? Que por mais que a gente não sinta, é como aquele texto que vocês devem conhecer, Pegadas na Areia, né? Que o homem vinha andando na areia, tinha as pegadas dele e as pegadas do Senhor Jesus. A dele e do Senhor Jesus. Então, eram 4 pegadas na areia. Aí, em determinado momento da vida dele, ele estava tão triste, tão angustiado, e este homem olhou para o chão e só viu 2 pegadas. Aí ele falou com o Senhor: ó Jesus, poxa vida, hein? Agora que eu tô pior, que na minha vida não dá nada certo, que eu preciso tanto do Senhor, só tem 2 pegadas na areia, o Senhor me abandonou, me deixou sozinho? Aí o Senhor Jesus responde para ele: não, filho, tá entendendo tudo errado, só tem mesmo 2 pegadas na areia, porque na hora da sua maior angústia, eu te peguei no colo, então só vai ter 2 pegadas mesmo. Então é isso, irmãos, nós temos que crer que o Senhor está conosco a despeito de qualquer situação, a despeito da perda de um ente querido, da depressão, da angústia, crise de ansiedade, uma notícia ruim, um diagnóstico terrível, uma pessoa hospitalizada, seja o que for, a perda de um emprego, irmãos, seja o que for, falta de dinheiro, o que for que você sonhar, é promessa bíblica. O Senhor diz que nunca, nunca vai nos deixar sozinhos. Presta atenção, Ele nunca vai deixar a gente sozinho. Mas, de novo, vou repetir. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda, se você não se conecta com Deus, o Espírito Santo não vai poder te lembrar disso na hora oportuna. Outra coisa que a Bíblia diz, que nada pode nos separar do amor de Deus.
O apóstolo Paulo diz assim lá em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Nada pode nos separar do amor de Deus, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Realmente, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus se nós vivermos em obediência. Então não pense você que é bagunçado assim. Você faz o que você quer, dá as costas para Deus, não ouve a sua palavra, não obedece e depois quer que a gente esteja coladinho com o Senhor. Não. A Bíblia diz que o pecado nos separa do amor de Deus. O pecado nos separa de Deus, né? Nós não conseguimos ter acesso a Deus se não nos arrependermos dos nossos pecados, para que o caminho fique livre. Então não se iluda. Nada pode nos separar do amor de Deus se estivermos realmente cumprindo as ordenanças, sendo obedientes. O Senhor não está falando aqui de perfeição, não é nada disso, mas nós temos que ter um coração ensinável, estarmos arrependidos, estarmos sempre dispostos a andar nas pegadas de Jesus. E aí sim, com certeza, nada vai nos separar do amor de Deus. Outra coisa que a Bíblia diz é que Deus nos traz consolo por meio de Jesus. Então, lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, diz que Jesus entende o nosso sofrimento, porque ele fala que em tudo ele foi experimentado. Então, Jesus passou por tudo. Ele se fez homem, então ele sabe o que a gente está passando, né? Então, quando você fala assim, eu tô com uma dor tão horrível, Jesus não sabe. Jesus sabe. Jesus perdeu o amigo dele, Lázaro, ele sabe que é morte, ele sabe que é doença, ele sabe que é tudo. Ele viveu como homem aqui, então tudo ele foi experimentado. Então, não se preocupe, você está colocando as suas demandas numa pessoa, num Deus que sabe o que você está passando. Outra coisa também é que diz que ele tem a missão de consolar os abatidos de espírito. Está lá em Isaías 61, versículos de 1 a 3. E o Senhor consola mesmo, né? Porque tem horas que nada pode nos trazer de volta a alegria se não for o amor de Deus. Outra coisa que diz aqui é: nossa alegria vai voltar. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Isso está lá no Salmo 126. Então, outra coisa que está no Salmo 30 é que a tristeza dos fiéis não dura para sempre. Ela se transformará em cantos de alegria. Então, assim, nós temos que crer que, como dizia minha mãe, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Então, a nossa vida existem alegrias e tristezas, mas sempre esse círculo vicioso torna a acontecer. Ninguém vai ficar triste a vida inteira, mas nós temos que confiar que o Senhor Jesus é a nossa alegria, Ele é o nosso sol de justiça, é o que acalenta o nosso coração, é Ele que nos consola. Outra coisa que diz aqui é que Deus tem um futuro maravilhoso para os seus filhos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Então as pessoas se agarram nesse versículo aqui desesperadamente, né? Só querendo que o Senhor tenha planos de paz para nós e não se importando em ler a Bíblia, em estudar, em procurar viver uma vida de santificação. Então, irmãos, é importante que todas as promessas preciosas que existem na palavra, elas são sim para nós. Elas são para cada um dos filhos do Pai. Mas também nós temos que andar em conformidade com as coisas que Ele requer de nós. Porque não é bagunçado desse jeito, não. Ser cristão é uma coisa séria, uma coisa que requer muito cuidado, muita atenção, muita dedicação. Bom, o texto diz aqui que quando a gente passa por motivos de dor e sofrimento, a gente precisa se apegar à palavra de Deus, porque no princípio era o verbo, então a palavra é o próprio Deus. Então, a gente tem que crer que tudo que a Bíblia diz sobre o consolo do Senhor e mediador é verdadeiro. Nós temos que crer nisso. Às vezes não é fácil, mas nós temos que crer. Nosso manancial termina assim, ó. Apegue-se às preciosas promessas da palavra de Deus. Não dá para se apegar em outra coisa, irmãos.
só nas palavras do Senhor. É fácil? Não, não é. Não é nada fácil. Mas só Ele tem as promessas que nós precisamos para a nossa vida. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.